Olá pessoal, tudo jóia? Por aqui Daniel para um vídeo sobre pesquisa de opinião. Nesse vídeo nós vamos fazer abordagens em várias formas de olhar para a pesquisa de opinião, mas no sentido de analisar os dados. Para começar, a gente pode falar nesse tipo de análise principalmente quando temos dados quantitativos, dados numéricos, ok? Com dados qualitativos, as análises são muito mais individualizadas, são muito mais complexas e detalhadas, olhando para um respondente especificamente. No entanto, quando você tem um questionário ou uma pesquisa quantitativa, ou uma pesquisa mista ou qualitativa, que tem perguntas fechadas e perguntas abertas, algumas questões são muito importantes e a gente vai começar a discutir isso a partir de agora, num nível de detalhamento bastante aprofundado. Então vamos lá. A primeira questão que a gente precisa pontuar é que normalmente ao elaborar um questionário, as pessoas esquecem de aplicar heurística, de categorizar. Então, na hora de elaborar o questionário, elaborar a sua pesquisa, as perguntas que você pretende fazer ao público, a primeira recomendação é que você já pré-analise os dados que você espera obter. E, portanto, 3 categorias são fundamentais: dados pessoais, sexo, idade, escola que trabalha, local que estuda, categorização individual, informações pessoais. Uma segunda categoria de perguntas objetivas, diretamente relacionadas ao seu objeto de pesquisa. E uma terceira categoria para dar um pouco mais de liberdade ao respondente, para que alguma pergunta que não tenha sido feita possa ser esclarecida por ele e para que ele possa dar informações complementares àquilo que foi perguntado. Vamos supor para esse vídeo um questionário elaborado pequeno com 10 perguntas. Normalmente, a minha sugestão fica em 10 perguntas divididas da seguinte forma: 3 perguntas para informações pessoais, 3 perguntas para questões objetivas, 3 perguntas para questões mais específicas e mais livres para o usuário, e uma pergunta aberta, um espaço livre para comentários ou uma pergunta mais geral, de modo que, na hora de analisar e na hora de apresentar os dados, a gente tenha não as nossas opiniões enquanto pesquisadores, predominantemente, mas que a gente tenha a opinião do entrevistado, do respondente, do participante, indicando o seu ponto de vista e não o nosso. Tem muito mais validade, tem muito mais importância para a pesquisa, para a análise dos dados, quando a gente coloca palavras do respondente, do participante. Para isso, o questionário, a entrevista precisa contemplar este tipo de categoria, este tipo de questão. Perfeito. Qual é o erro principal após uma elaboração adequada que as pessoas cometem? Então, vamos para o item 2 desse vídeo. O erro principal, e que eu tenho uma forma de criticá-lo que é bastante peculiar, é o erro de apresentar o dado como gráfico e apresentar este mesmo dado como texto. Vamos a um exemplo. Quando você pega e faz uma pergunta sobre sexo, as pessoas que respondem são sexo masculino e feminino. Quando as pessoas que respondem, você joga isso num gráfico de pizza, 60-40, por exemplo,
e além de colocar esse gráfico de pizza, você coloca um parágrafo explicando que 60% eram de um sexo A e 40% eram do sexo B, você está cometendo pelo menos 3 erros. Erro número 1 é ocupação de espaço indevidamente. Erro número 2 é repetição de explicação. Se está exposto de forma visual, não precisa ser exposto de forma de texto. Erro número 3. Se o total é 100% e 60% é de um lado e só tem um outro lado, obviamente que 40% é do outro lado. E, portanto, uma pergunta de sexo onde eu tenha 60% do lado A, eu posso simplificar no meu texto dizendo que 60% dos respondentes eram do sexo A. Ponto. Não floreie com gráfico de pizza, que não vai acrescentar em nada. Não floreie com um parágrafo dizendo que 60 era de um lado, 40 era do outro. Esse erro é normalmente reflexo de algo muito superficial feito nos questionários, na análise dos dados, que é a análise local, a análise pontual. Olhar uma questão é importante. Olhar cada uma das questões é importante. Mas quando você gera um questionário de 10 perguntas, que é o exemplo que a gente está considerando aqui, a análise local ela é muito superficial e ela é, na maior parte dos casos, indevida. Por quê, Daniel? Porque quando você vai analisar a resposta à questão número 3, você precisa levar em consideração que o respondente passou pela questão número 1 e número 2 antes. E, portanto, ele tem uma certa indução de raciocínio quando eu faço a questão número 3. Se a gente coloca isso para a questão número 9, é ainda mais impactante. Intencionalidade de questionário é percebida. Quando eu faço um questionário e eu coloco lá todas as questões, começando pelo pior. Como você avalia tal aspecto? Péssimo, ruim, ok, bom e ótimo. Ou bom, ótimo e excelente. Coloquei lá 5 opções. Só que eu estou começando da pior. E numa questão específica, eu começo da melhor. Excelente, bom, excelente, ótimo, bom, ruim, regular e ruim. Ou ruim e péssimo. Quando eu coloco em ordem contrária uma das questões, a maior parte dos meus usuários, dos meus respondentes, dos participantes, vai perceber. Existem estudos que demonstram que a ordem das alternativas interfere no resultado do questionário. E, portanto, vamos a terceiro ponto. A crítica à análise superficial. A análise local. A análise que olha apenas e tão somente para uma das perguntas. E, portanto, a gente agora vai para um lado técnico, bastante técnico, mas depois, no final desse lado técnico, eu vou voltar a falar de uma forma muito simples, muito aberta, para que todos vocês, todos nós, consigamos aplicar esse tipo de técnica. Vamos, então, agora pausar a parte genérica do vídeo e vamos para a parte mais específica. Poxa, Daniel, então como fazer essa análise detalhada? Para fazer uma análise adequada e uma análise detalhada de questionário, a gente vai recuperar um negócio lá da matemática, lá dos ensinos fundamental, médio, que são os arranjos, permutações, combinatória, análise combinatória. Vamos entender, então, que existem duas coisas, combinação simples e arranjo de elementos. Essas duas coisas elas podem ser aplicadas a questionários e questionários, análise de dados e análise de dados. Quando eu vou aplicar a combinação simples e quando eu vou aplicar o arranjo de elementos.
quando a ordem das questões fizer diferença. Então, a grande crítica que eu acabei de dizer é a análise 1 a 1. Vamos supor que a análise adequada seja de 2 a 2 questões. Ou seja, eu vou pegar a questão número 2 e vou cruzar os dados dela com a questão número 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 10. Ok? Portanto, se a questão número 2 era sexo, eu agora vou querer saber quantos homens preferem tal coisa, quantos homens preferem tal outra coisa. Quantas mulheres dão esta opinião, quantas mulheres dão aquela opinião. Ou seja, cruzamento da questão número 2 com a questão número 3, por exemplo, com a questão número 7, por exemplo. Olhando para a matemática vai dizer para a gente o seguinte: se a ordem de análise faz diferença, você vai utilizar uma combinação, que é essa fórmula que está aqui em cima, onde N é o número de elementos e P é o número de combinações possíveis. Número de pares, né, que eu quero. No caso aqui, eu estou escolhendo 2 a 2. Poderia fazer 3 a 3 também. Beleza. Ou mais do que isso até. Vamos para o arranjo. No caso do arranjo, homens, a maioria dos homens prefere isto. Ou quem prefere isto é a maioria dos homens, não muda a análise se eu olhar a questão 2 com a questão 5 ou a questão 5 com a questão 2. Conseguiram entender? Se a questão 2 é sexo e a questão 5 é tipo de veículo, eu vou dizer que homens preferem moto e mulheres preferem carro. Se eu inverto a análise, quem prefere carro continua sendo mulher. Perfeito? A ordem de análise não vai mudar se eu pegar a questão 2 para 5 ou 5 para 2. Beleza. Nesse caso, a gente vai usar a equação de arranjo. 1 a 1, se eu pegar o meu questionário de 10 perguntas e olhar uma a uma, eu tenho 10 análises para fazer. Análise da questão 1, 2, 3, até o final. Se eu pegar 2 a 2, eu tenho análise da questão 1 com a 2, 1 com a 3, 1 com a 4, até 1 com a 10. Depois, 2, 4, 3, 4, 5 até 10. Então, eu tenho uma equação para poder aplicar para descobrir quantas análises são necessárias. Lembrando, estou falando de uma análise exaustiva, ou seja, eu vou levantar todas as possibilidades, 2 a 2. A cada 2 questões, eu vou separar as 2 e vou tentar analisar as 2. Ok? Ok. Para isso, eu vou aplicar essa fórmula aqui em cima e eu vou ter 10 fatorial dividido por 8 fatorial, está colocado aqui embaixo. Isso vai me dar 90 análises. 90 tópicos do meu texto de análise. Seriam 90 gráficos, seriam 90 parágrafos. Conseguiram entender? Só que esses 90 não substituem os 10. Ok? É 90 mais 10. Vamos para a terceira parte, que é 3 a 3. Então, agora eu não quero mais analisar só a questão 2 com a questão 5, mas eu quero analisar a questão 2 com a questão 5 com a questão 1. Homens que moram no bairro tal preferem tal veículo. Mulheres que moram no bairro tal preferem tal outro veículo. Conseguiram acompanhar? Então, a minha primeira questão é localidade. A segunda questão é sexo. E a terceira questão, e a quinta questão, né, no exemplo, é veículo. Eu estou fazendo, nesse caso, uma análise 3 a 3. Isso vai chegar a um resultado de 720 análises. Repare, olha a quantidade de possibilidade de análise que a gente tem. Poxa, isso é muita coisa. Daniel, você está criticando a parte de superficialidade
Mas você está me dizendo que eu tenho que criar 700, 800 análises para a coisa, de fato, ser robusta, fazer sentido. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que, tecnicamente, existem muitas possibilidades de análise que são ignoradas, que são descartadas, porque as pessoas vão chegar e vão olhar 10 análises possíveis e vão encher o trabalho de conclusão, encher o artigo de um monte de enrolação, porque elas vão ficar colocando gráfico de pizza para um negócio que poderia ser meia linha. Como eu disse, 60% de homens ou 60% de mulheres, acabou a análise, não precisa fazer mais nada. Todo o restante que você coloca a partir daí, você está enrolando, aumentando o texto indevidamente e deixando de fazer o que precisa, que eu estou te explicando agora. Então vamos lá. Como é que a gente vai resolver esse aspecto 1 a 1 e vai deixar de ser superficial? A gente vai aplicar uma coisa que chama heurística. A gente vai aplicar uma técnica de melhorar as escolhas de análise para que a gente tenha análises em menor quantidade, mas em maior qualidade. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos para o lado de cá do texto. Lembra que eu falei que a gente tem 3 categorias e mais a questão aberta final? Então, a gente vai começar fazendo a análise 1 a 1. A partir do momento que a gente tiver feito, vou só aumentar aqui para ficar melhor para ver. A partir do momento que a gente fez a análise 1 para 1, a gente vai começar a fazer a análise de 2 formas: intragrupo e intergrupo. Ok? Quando a gente faz a análise intragrupo, a gente está dizendo o seguinte: eu quero descobrir os dados pessoais da minha amostra. Então, se o meu grupo 1 é dados pessoais, eu quero diagnosticar aquilo, mapear aquilo adequadamente. Então, eu já vou olhar para o grupo 1 e dizer, por exemplo, faixa etária, sexo e local de moradia. O meu extrato de dados de grupo 1 está dizendo o seguinte: 60% são homens, a maior parte dos homens, 30% dos homens, mora no bairro X e tem entre 35 e 40 anos. E aí sim cabem alguns gráficos aqui que são muito interessantes para saber o cruzamento dessas 3 questões. E é óbvio que eu posso cruzar de 2 a 2, isso fica muito fácil. 1, 3, 1, 2. Acabou. E, portanto, eu tenho aqui um limite de análise que são 6 itens. Preciso fazer as 6? Não. Eu posso olhar para 6 e escolher quais são significativas para o meu trabalho. Então, eu vou olhar questão 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3, e eu vou ver se existem algumas variações ali dentro. Perfeito. Vamos olhar agora para o grupo 2 e fazer o mesmo exercício. Olhar para o grupo 3 e fazer o mesmo exercício. Isso fez com que a gente tivesse 18 frentes de análise. Vamos agora intergrupos. O que é isso? Intragrupo, eu estou pegando as questões de um mesmo grupo, uma vez que o meu questionário, ao ser elaborado, a minha pesquisa, ao ser elaborada, minha coleta de dados, levou em consideração subgrupos, já está categorizada lá na elaboração, porque eu fiz isso bem feito. Eu agora consigo analisar, tanto dentro do próprio grupo, quanto dados de um grupo com outro grupo. Quando eu passo a análise para intergrupos, olha o que vai acontecer. Eu vou ter cruzamento dos dados do grupo 1 com o grupo 2. Então, eu quero saber quantos homens moradores de tal lugar têm determinada opinião, quantas mulheres de tal faixa etária têm determinada opinião, escolheram determinada alternativa. Escolheram determinado veículo, por exemplo.
Reparem que agora a qualidade da análise dos meus dados está muito mais robusta, está muito mais interessante. E ela está deixando de simplesmente olhar para o gráfico que o Google Formulários gerou automático e apresentar. O objetivo de coleta de dados não é isso. O objetivo de coleta de dados é você descobrir opiniões, convergências e algumas questões que são meio incongruentes, tá? Estranhas, mas principalmente mapear problemas, desenvolver soluções e devolver alternativas para o seu público. Ok? Então, se a gente está falando de intergrupos, eu estou dizendo que o grupo 1 pode ter os dados cruzados com o grupo 2. Questão número 1 com questão número 4, questão número 1 com 5, 1 com 6, 2 com 4, 2 com 5, 2 com 6, 3 com 4, 3 com 5, 3 com 6. Ok? Se eu cruzar as informações do grupo 1 com o grupo 2, duas às duas, eu já tenho algumas informações muito interessantes para analisar. Se eu cruzar 1 com 3, eu já tenho novas informações para analisar. Se eu cruzar o grupo 2 com 3, eu tenho novas informações para analisar. Por exemplo, quem gosta de Android tem qual veículo? Se o meu questionário, numa pergunta, é sobre dispositivos móveis e na outra sobre meio de locomoção, eu consigo cruzar esses dados e eu consigo gerar o cruzamento 3x3 depois. Que é, poxa, quem tem Android gosta de tal veículo e é na maioria homem, ou na maioria mulher, ou na maioria do bairro tal. Conseguiram entender onde a gente está chegando? E, portanto, a gente começa a desdobrar os dados para chegar em algumas coisas muito interessantes. E aí agora vamos voltar, deixar de falar de heurística, ou seja, eu tenho a quantidade de possibilidades de análise, olhando pela análise combinatória, numa quantidade muito alta. Eu não quero chegar nesse nível, porque é de fato uma quantidade muito alta, não dá tempo, não cabe no meu artigo, não cabe no meu trabalho de conclusão, mas eu quero melhorar a qualidade do meu trabalho. E como é que eu vou fazer? Eu vou fazer, sim, a 1 para 1, 1 a 1, né? Olhando cada questão e analisando. E agora vamos numa linguagem bem popular, zona. A gente vai olhar as perguntas próximas e vai tentar fazer relações dessas perguntas de modo que a gente possa ajudar na tomada de decisão. Saber que 10 pessoas que responderam preferem Android me diz muito pouca coisa. Saber que quem prefere Android e gosta de tal carro pode significar muito mais. Por quê? Porque ao invés de olhar só para a pergunta de Android, eu agora estou também olhando para a pergunta de veículo. E eu posso melhorar isso ainda mais, que é quem gosta de Android, quem tem Android, gosta desse carro e mora em tal bairro, tem determinada opinião. Quem mora em outro bairro tem opinião diferente. Conseguiram perceber onde a gente chegou? Não é difícil fazer isso. É questão de você ter técnica para fazer, você saber que é possível fazer e, obviamente, você avaliar a viabilidade de fazer. Nem todo par de questões vai gerar uma análise interessante. Algumas coisas, sinceramente, não fazem muito sentido, dependendo da elaboração do questionário. Tudo começa de um questionário bem elaborado, de uma pesquisa bem elaborada, de uma coleta com uma expectativa de análise interessante e passa por sair da caixinha e avaliar combinações. Vamos parar de avaliar uma questão separada, puramente ou apenas aquela, e ficar gastando meia página de texto para poder apresentar aquele dado. Vão gastar menos espaço com aquilo ali e vão começar a ter uma coisa que tecnicamente a gente vai chamar de inferência. A gente vai olhar para os dados
e a gente vai verificar se aquele dado começa a me indicar algum resultado, indicar alguma dúvida, indicar algum posicionamento, para aí sim eu poder investigar esse posicionamento, esse dado, esse resultado, essa devolutiva necessária. Perfeito? Olhando para esse modelo heurístico de aplicação de algumas técnicas para melhorar a escolha de quais análises fazer, a gente chegou a 55 análises como universo completo. Lembrando que eu estou falando de intragrupo e de intergrupos e de análise individual local. Completo 55 parece que ainda é meio grande, mas se eu tiver considerando que essas 10 aqui são muito rápidas de fazer, se eu tiver considerando que nem todos os intragrupos, nem todos os intergrupos são importantes, são necessários para a minha pesquisa pontualmente, eu estou dizendo que sim, eu posso melhorar muito a qualidade da minha análise de dados, sem ter grandes técnicas estatísticas, mas simplesmente cruzando 2 a 2, 3 a 3, as respostas, os dados obtidos nas respostas dos questionários, das questões, né? Da questão 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 5.8 e coisas desse tipo. Perfeito? Então, fica aí a observação nesse vídeo. Eu tentei discutir aqui um pouco mais tecnicamente sobre a qualidade da análise de dados. Eu tenho visto que a gente tem tido muito problema, porque se aplica questionário, o questionário por vezes é bem feito, se obtém muitos dados, mas esses dados não são de fato bem analisados. E problemas nessa análise incorrem principalmente são derivados, né, principalmente da má elaboração do questionário, mas fundamentalmente da superficialidade de análise. As pessoas analisam os dados de forma muito superficial. E aí, óbvio, que o texto, que o trabalho acadêmico acaba parecendo muito enrolação, porque você coloca um gráfico e um parágrafo para descrever um negócio que poderia ser meia linha, quando, na verdade, você precisa analisar dados de forma muito mais coerente, muito mais profunda. Acabei de mostrar para vocês aqui, passo a passo, como é que a gente pode fazer. Perfeito? Um grande abraço a cada um de vocês. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo até aqui. E em breve a gente volta com mais materiais aqui para o canal. Até mais.